Mô, avisa ao Sidney que eu entrei. Oi, pessoal. Ai, cá estamos nós. Eu tinha esquecido como é que entrava aqui no Instagram. Agora tá. Deixa eu ver aqui a minha amada entrar. Tem que apertar aqui. Não. Instituto Priority. Ela que tem que pedir para participar? Tô aguardando. Tô aguardando a minha amiga amada. Será que ela já entrou? Ela já entrou, porque eu já chamei ela. Vocês estão me ouvindo? Faz um sinalzinho aí se estiver me ouvindo. Pois é, Instituto Priority, quero entrar. Aqui, ó. Tô aguardando, Aline, tô aguardando você entrar. Por que não pode participar? Peraí. Agora vai. Agora foi. Bom, minha amiga, Até que enfim conseguimos, meu amor. Que eu queria entrar, drama! mas tava difícil entrar aí. Muito difícil. Gente, que delícia. Olha, nós estamos. Eu tenho que contar para todo mundo que a gente está muito emocionada de estar aqui, né? Juntas. Todo mundo está me ouvindo? Tá falhando para mim um pouco. Tá todo mundo me ouvindo? Opa! Todo mundo ouvindo a gente? Faz um sinalzinho assim, quem estiver ouvindo bem. Ninguém está ouvindo a gente, eu acho. Sim, estão Ok, ouvindo. muito Ouvindo bom, sim. Que muito bom, delícia. Beijo, pessoal. Muito bom tá vendo vocês entrarem aí. muito bom mesmo. Bem, Aline, vamos nos apresentar, porque Vamos. às vezes quem te conhece não me conhece, quem me conhece não te conhece, É verdade. não é? Antigamente todo mundo conhecia a dupla, As duas, agora que a gente está em lugares diferentes. Então, é gente, eu sou verdade. Vera Matos, fonoaudióloga, psicomotricista, e coordenadora do Mobile, Centro de Desenvolvimento Infantil, e coautora de 2 livros com a minha querida convidada de hoje, Aline Cabalite, comadre, irmã de vida, tudo que a gente possa pensar de É bom, verdade. né? E aí, pronto, você super conhece, a Renata está dizendo que super conhece as duas. É. Bom, meu nome é Aline Cabarite, fui aluna da Vera na faculdade, mas tínhamos quase a mesma idade, né, Vera? Pouco tempo atrás, né? Tudo Tem assim, pouco ó. tempo. E segui muito o caminho da psicomotricidade, fizemos muito trabalho juntas, demos aula juntas na faculdade, até que a gente passou a atender juntas, né, em algum espaço, aí pelo Isso, recreio. E é. aí veio o trabalho em conjunto que surgiu a metodologia, o método Growing Up, baseado na nossa prática. Atualmente eu estou no Instituto Priority, como disse a Vera, né, diretora do É, Instituto Priority, ela do Mobile e eu do Priority, um pouquinho separadas, em termos de trabalho, né, de local de trabalho, mas sempre juntas na vida. exatamente. Ah, e nós trabalhando juntas, nós vimos que a gente desenvolveu
dentro da nossa prática, um olhar muito especial, né, para cada criança e para cada grupinho. E também começamos a ter necessidade de escrever sobre isso. Né? Isso. Eu acho que foi a nossa prática de escrita juntas que fez com que a gente sentasse um dia e falasse, olha, o que a gente faz é muito legal, mas a gente tem que colocar no papel. Isso. Né? E E primeiro, a gente aí, não pode esquecer que a gente tinha feito um primeiro livro sobre sim, avaliação, né, juntas, que foi muito legal também. É um livro que hoje está até na lista da bibliografia das provas para professores de educação física no estado e no município. Então, o nosso livro bombou de avaliação. E esse segundo, né, foi mais um filhote que a gente, a partir das experiências clínicas que a gente teve, a gente meio que metodologizar para poder ajudar os profissionais, tanto da saúde quanto da educação, a organizar um brincar, né, terapêutico. é, porque dentro da psicomotricidade, a gente, né, sempre tem a brincadeira como um fator que a gente espera que motive as crianças, né? Mas esse brincar não é um brincar de qualquer jeito, né? O brincar, eu tô a fim de brincar, eu não tô a fim de brincar. Né? A gente tem sempre um objetivo muito claro, algo muito específico a ser trabalhado. E a gente resolveu, então, fazer isso de forma teórica, né? Com bases, trazendo os nossos autores preferidos, né? Para embasar, né? Para poder trabalhar com aqueles que trabalhavam com a gente, para poder passar para eles toda a nossa ideia. Então, vamos começar? Vamos. Falando Então, a da primeira metodologia? pergunta, quando a gente fala assim, o método Growing Up, né? A primeira pergunta que vem sempre é assim, mas o que é esse tal de Growing Up? Que método é esse, né? Da onde saiu esse nome, né? Que é muito carinhoso para nós, né? E esse método, ele vem mesmo da nossa experiência clínica, né? E ele juntou a neurociência com os autores do desenvolvimento, né? E aí a gente fez um mix dos nossos estudos de toda uma vida clínica, né? E tentou organizar isso para o trabalho em psicomotricidade em grupo, né? Então, ela é uma metodologia própria para o grupo. Mas dá para trabalhar individual? Dá para trabalhar no individual. Mas o grupo é que enriquece, né? Com Nossa certeza. metodologia. A prática do grupo é a prática que vai ter a troca, que vai ter o compartilhar, que vai ter o crescer junto. Né? O crescer e o crescer junto. Então, vamos falar um pouquinho dessa metodologia, né, Vera? Assim, quais a gente sempre fala da psicomotricidade como os aspectos psicomotores. Então, fala um pouquinho para a gente desses aspectos psicomotores, aí depois nós vamos falar de que forma eles estão linkados à nossa metodologia. Pois é. Aí a gente vai passar, quer dizer, a metodologia se propõe, ela tem uma certa hierarquia, né, nas caixas temáticas, mas ela se propõe a trabalhar o sujeito de uma forma integrada, né, de uma forma inteira, vamos dizer assim. E a gente partiu das esferas que a Françoise Desobot estabeleceu nos anos 80, né? A gente ampliou um pouquinho os conceitos da Françoise, né? A gente falou, então, de uma esfera motora funcional, porque era a esfera motora com função, né? O movimento com significado. Com intenção. Com intenção. Depois a gente falou da esfera cognitivo-linguística, que estaria ligado todo ao desenvolvimento da aprendizagem e da linguagem, né? E a esfera socioafetiva. E que a gente viu, né, que essa esfera ela precisava entrar dentro da prática. Sim, né? Porque a psicomotricidade é isso, né, na verdade. É esse trabalho com a esfera afetivo-social. E também o ser humano é um ser social, então não teria como isso aí não estar aí, né? E a gente, então, assim, a gente sempre estudou muito, né, Vera, esses aspectos psicomotores de forma separada, lógico, porque a gente tem que vê-los de forma separadas para poder integrá-los no sujeito. Né? Então, as caixas e a metodologia, elas passam todas elas por um trabalho em cima desses aspectos, do tônus, né, da questão do tônus de ação, do tônus de base, a esquema e imagem corporal.
né? Estruturação espaço-temporal, praxias globais e finas. Então, esses aspectos psicomotores, eles estão linkados a todas as caixas e ao todo o trabalho do grupo. Né? Eu acho que isso é importante. E que a metodologia, ela busca colocar todo esse nosso conhecimento dentro de uma organização. Isso. Né? Para que qualquer profissional, né, que trabalhe com a infância possa nos usar como norte. Né? Então, a metodologia ela veio nortear o brincar organizado, vamos dizer assim. Né? O brincar organizado na cabeça de um educador, na cabeça de um terapeuta. Né? Então, a nossa contribuição, eu acho que a nossa grande contribuição foi a nossa competência organizacional. É verdade. Organizamos tudo, botamos tudo em caixinha. Botamos tudo em caixinha. A gente ficou fora. Não, para poder sair da caixinha, né? Tá tudo em caixinha pra gente sair. A gente está fora da caixinha, mas está tudo organizado na caixinha. Né? Agora, Aline, fala um pouquinho dessa coisa do primeiro contato, assim, né? Metodologicamente, a gente valoriza muito a observação, né? Sim. Como ferramenta de colher dados. A gente sempre busca uma informação, assim, a gente sempre busca o contato primeiro, né, com a família, que é fundamental. A gente observar como que essa família está organizada e como que essa criança está, que papel que ela ocupa dentro dessa família. E entendendo também que essa criança tem as suas particularidades, mas ela tem também o que ela traz, né? A história dela, toda essa história é importante. Então, acolher a família, a demanda da família, por que essa família busca, né? Por que ela traz essa criança? Quando ela traz essa criança, ela também se traz, né, para um trabalho terapêutico. E essa família, ela vai entender isso. Porque não adianta só levar o seu filho para a terapia se você não vai para a terapia com o seu filho. Então, ouvir a demanda da família, né, ter esse cuidado. A gente fala muito da escuta sem pressa. Né? No livro a gente tem essa frase, né? A gente tem que ter uma escuta sem pressa em relação às questões que a família traz. Eu acho que isso importante. Eu acho que é muito importante no que você está falando, é que a criança, ela não tem a demanda. Sim. Né? A demanda, ela não chega lá e diz, eu vim aqui tratar do meu esquema corporal. Não. O que acontece? A demanda, ela vem ou da escola, ou de um neuropediatra, ou da própria família, porque às vezes a demanda vem até do neuropediatra e ainda não vem da família. É verdade. A gente precisa ter esse tempo de escuta para no final chegar, bom, mas então vocês também acham que tem alguma coisa aí que precisa de ajuda, né? Então a gente precisa, desse tempo de escuta. Então, esse primeiro momento para a gente é fundamental, né? Tanto para você no Priority quanto para a gente no Mobile. A gente valoriza demais essa primeira tomada de consciência da história daquela criança. Essa família precisa depositar nesses profissionais que estão recebendo, que vão receber o seu maior tesouro, eles precisam ter confiança na gente. Eles precisam ter escuta para a gente. E esse vínculo é muito importante. Esse primeiro momento que você recebe a família nesse espaço, onde eles vêm trazendo seu filho com uma demanda terapêutica, é sempre um espaço que traz um pouco de dor, né? Da dor de alguma coisa não estar acontecendo do jeito que deveria estar acontecendo, ou tem alguma coisa que eu preciso, né? Tem alguma coisa que eu preciso dar conta, que eu não estou dando conta. Então, é muito difícil esse primeiro momento para os pais. Então, às vezes, eles ainda vêm, o pai ou a mãe ainda vem negando um possível diagnóstico. Às vezes, o pai vê e a mãe não vê. Às vezes, a mãe vê e o pai não vê aquele sintoma. Né? A análise combinatória é imensa, né? Nessa situação de encontro com essas famílias. Agora, tem alguém aqui, Adriana Brandão, está perguntando o nome do livro. Adriana, o nome Psicomotricidade em Grupo, o método Growing Up como possibilidade de intervenção. Tá? Da editora WAK.
E o outro, avaliação psicomotora. O primeiro, avaliação psicomotora. O primeiro eu tenho aqui, peraí. O primeiro eu também tenho, o segundo tá lá guardadinho. Esgotado. Ó, o primeiro nosso, esse aqui, ó, avaliação psicomotora. O segundo, eu tô sem ele aqui. Então, o segundo chama-se assim, psicomotricidade em grupo. Da mesma editora. A proposta metodológica para intervenção. Aí, então, quando a gente recebe essa família, esse acolhimento tem a ver também, né, Vera, que a gente sempre fala, com a formação daquele profissional que está recebendo. Por isso, a construção do terapeuta não se dá de um dia para o outro, não se dá na faculdade, né, Vera? As pessoas saem da faculdade e dizem, mas eu não me sinto preparado. Mas é isso mesmo, porque a faculdade te dá embasamento teórico, embasamento prático, mas a sua construção de ser profissional, isso vai fazer parte de uma construção muito individual, uma busca muito do sujeito e eterna. Eterna. Eu penso assim, quando chega uma criança para mim hoje, aquilo ali é um não saber total sobre aquela vida, não é? Então, por mais bagagem que eu tenha, por mais conhecimento teórico que a gente tenha, eu tenho que me limpar um pouco e deixar a qualidade da minha observação, que vem de tantos anos, como a gente estava falando, escutar sem muito ouvir ainda outros profissionais, ter um olhar o mais limpo possível para poder capturar ali, né, naquela cena de primeiro encontro, o que ela tem de melhor, né? O que ela dá conta de fazer, o que ela tem para me mostrar, o que ela dá a ver ao outro. Para que aí a gente possa ir propondo desafios, para que ela possa ir alçando alguns voos, né? Eu acho que a formação do profissional, né, não depende da idade dele, não depende da melhor faculdade que ele fez, né, depende sim da dedicação que ele tem para a sua autoformação. Né, e aí o profissional ele vai formando o seu olhar. Né? Então, eu acho que... E aí, através das suas práticas, eu acho muito importante ressaltar, né, Vera, que o profissional da psicomotricidade, ele tem que ter essas práticas corporais vividas no seu próprio corpo. Né? Isso! Quantas práticas corporais a gente fez de eutonia, grafomotricidade, esquemas, quantas vivências a gente fez... em vários tipos de metodologia, para que a gente possa saber o que se passa no nosso corpo. Exatamente. Né? Construir o nosso olhar. E uma coisa muito importante que eu vejo, às vezes, é o estar disponível. Né? Dentro da formação, né, do curso do Growing Up, a gente tem várias práticas. E essas práticas... praticamente tem 2 takes teóricos para 10 takes... E prática. Por quê? Porque a gente forma um profissional a partir das práticas que ele vai viver. Né? Então, muitas vezes, eu lembro de várias práticas que a gente fazia e fez, né, para ter essa construção. Quantas vezes aquelas práticas traziam muitas coisas que a gente precisava trabalhar dentro da gente, né, para a gente entender essa potência do que é um trabalho corporal. Quando a gente para a gente se preparar, né? Para a gente se preparar para esse confronto. Porque o corpo da criança vai nos confrontar. Né? Exatamente. Todo instante. Aqui, eu acabei de ver uma frase aqui. O nosso corpo vai estar disponível. É através do nosso corpo que se passam, né, também as nossas emoções. Sim, então, esse corpo tem que estar trabalhado. Sim. Né? Tem que estar confortável. Ele tem que ser amado por nós. Né? Então, o nosso corpo, como terapeuta, tem que estar disponível. E para a gente estar disponível, a gente tem que ter muita segurança. Trabalho corporal pessoal. Isso é fundamental, né? Aliás, não existe em psicomotricidade algo tipo... Vamos falar aqui do curso 100% online. Não pode rolar. Por quê? Porque o seu trabalho corporal em grupo, né, no social, ele é fundamental para que você possa construir essa qualidade corporal para a disponibilidade.
Agora, tem uma outra questão aqui que as pessoas perguntam assim: ah, como é que funciona? Então, a gente falou desse primeiro momento, que é a observação, né? O que a gente procura observar, né? Aí eu acho que a gente pode falar de aquelas mesmas coisinhas que a Françoise também trouxe lá nos anos 80. Como a criança brinca, como ela faz uso dos objetos, como ela interrelaciona-se com outra criança, como que ela se relaciona com o terapeuta, né? Se ela tem uma qualidade linguística boa, se ela tem competência imaginativa, não é? Se ela tem, se ela entende metáforas, metonímias, se ela tem, enfim, aquilo tudo, a qualidade da atenção, se ela tem boa memória, enfim, tudo isso, flexibilidade cognitiva, são coisas que a gente tem que estar conectado, de olho, né? Para perceber, a nossa observação tem que avaliar esses aspectos do desenvolvimento, né? Com certeza. E, assim, na metodologia Growing Up, a gente tem 4 aspectos fundamentais, né, nessa investigação, em tópicos, né? Então, a gente tem a forma e a qualidade do brincar. Só aí você já pode ficar observando horas, né? 10 a forma... A forma e a qualidade da comunicação dessa criança. Sim. A comunicação em todos os aspectos, desde do pensamento, né, da intenção comunicativa, a como ela se expressa, se é oralmente, se é corporalmente, se é através de gestos. Outro aspecto, a interação com o terapeuta. Sim. Né? Porque naquele momento, o momento de avaliação não é um momento em grupo, é um momento individual. A gente está querendo avaliar para chegar com essa criança em algum grupo. Mas como é que é essa interação com o terapeuta? Como ela interage? Como é que ela busca, né, o terapeuta? Que vínculo que ela faz? O que ela aceita? O que ela se permite? O que ela dá a ver? Né? Você tem criança que... Eu acho que esse é o X da questão, né? O que ela dá a ver? Está me lembrando uma criança que chegava e dizia assim: eu sou muito boa. A gente agora fala muito isso, né? Eu sou muito boa nisso e tal. Eu sou muito boa nisso. Assim, olha como Renata, eu sou muito boa nisso. Olha como eu sou boa em pular corda. E aí ela pegava a corda e ela quase que se enforcava na corda. Totalmente inábil para aquela brincadeira que ela tinha escolhido. Era o jeito dela me mostrar que ela sabia que ali tinha um probleminha, né? Mas ela achava que aquilo era legal, era como ela podia me mostrar. Olha o que eu sei fazer, né? E aí me dava a ver aquilo que ela não sabia fazer. Né? Então é muito legal como que a criança escolhe também o brincar, né? Que brincar ela escolhe? É o brincar que demonstra a sua própria competência? É o brincar que mascara a sua competência? É o brincar onde a sua competência não aparece? Tipo, eu tenho questões de praxia global importantes, aí eu vou escolher só quebra-cabeça, porque aí eu não me mexo, o corpo não vai para o espaço. Né? E aí você faz uma leitura. Que lugar é esse que essa criança ocupa, que é o lugar de ser confortável? E ficar sempre confortável. Né? E o nosso papel, né, de desafiar, de atravessar, de provocar a modificação do conforto, o desconforto, né, até. Então, e o último seria os fatores psicomotores mesmo, né? Então, a gente está podendo olhar para qual movimento esse corpo, que movimento esse corpo demonstra, né? A gente sempre estuda o tempo inteiro. As sensações são a forma como a gente tem de captar o mundo. E o movimento é a forma como a gente tem de devolver aquilo que a gente aprendeu, que a gente... Então, mas quando a gente capta as sensações do mundo, a gente leva essas sensações para dentro da nossa cachola, né? E ali dentro, a gente faz conexões, a gente pensa, a gente elabora, E a partir dessa elaboração, a gente devolve para o mundo através de movimento. Isso. Então, e é esse movimento que o psicomotricista o olhar dele está nesse movimento. E nisso, e naquilo que está atrás do movimento, aquilo que está produzindo, né? Aquele movimento, né? Então não é só esse movimento torpe ou inato, mas o que leva aquela criança, né? Que tipo de conexões, que tipo de afetos estão carregados ali naquela motricidade, né? Isso é muito legal. Agora, então esse... fala.
observar a forma e a qualidade desses aspectos, do brincar, da comunicação, da interação com o terapeuta e os fatores psicomotores, são a base de toda a avaliação, né, da avaliação psicomotora. E o nosso objetivo é conseguir observar essa criança para inserir ela dentro de um grupo. Né? Um grupo que já existe, ou construir... Ou uma terapia individual, ou uma terapia em grupo, ou um parzinho. Ou o que a gente chama de intervenção mista. Né? Isso, então, dentro da psicomotricidade, ele pode ter uma intervenção mista, uma intervenção individual e grupo. Ele pode ter uma individual para prepará-lo para entrar no grupo. Isso. Né? É porque muito legal. Esse corpo, ele precisa também, dentro de um grupo, também já ter o mínimo... Algumas habilidades, né? Mínimas. Porque senão você coloca ele dentro da jaula mesmo, né? Isso. Olha aí, os leões estão aí, vamos botar você aqui. Não é assim. O cuidado do profissional tem que ser também em relação a essa criança que vai entrar. Né? O quanto Outra ela vai... coisa que é importante na metodologia e que a gente nem colocou no nosso papelzinho de hoje, mas eu estou pensando aqui, é que a gente trabalha o grupo sempre com 2 terapeutas, né? Sim. De preferência de formações diferentes. Ambos formados na metodologia. Então, os terapeutas que têm olhares diferentes, porque são pessoas diferentes, com vidas diferentes, formações... Se construíram diferentes. Exatamente. Construídos diferentemente, né? Possibilitam, né, um olhar multifacetado dessa criança e desse grupo. Né? Com certeza. E é muito legal porque, à medida em que a gente vai ficando fera em trabalhar com aquela ou com aquela pessoa, você vai percebendo, né? O olhar é para você parar de fazer isso. Ou então é para você fazer alguma intervenção. Então a gente cria parcerias de Batman e Robin que são muito legais no campo do atendimento grupal, né? Você já sabe se você vai ajudar ou não vai ajudar aquela criança, o quanto você vai fazer e o que aquela criança está precisando, se aquela reação foi uma reação que você deve acolher ou você deve deixar ele se organizar sozinho, né? Então, assim, a dupla que está trabalhando sempre tem vai se afinando, né? Quanto mais junto trabalha. Às vezes a gente, sem querer, né? A gente quer ajudar a criança a fazer. E a Françoise dizia sempre isso: não faça a criança fazer, deixe a criança fazer. Né? Então, quando você faz ela fazer, você já está atropelando. Agora, se você deixa ela fazer, você tem uma visão mais clara da competência, né? E do investimento dela naquela atividade ou naquela ação. Né? Verdade. E assim, então, o Growing Up, ele tem a avaliação pautada nesses aspectos, ele vai, primeiro, né, a entrevista com esses pais, a avaliação, e aí ele faz uma devolutiva, né, para essa família. Isso. Né, e vai indicar ou a intervenção mista, ou a intervenção individual primeiro, ou a já de grupo, o que a gente vai organizar. Então, é sempre feito um relatório e a gente tem, né, os objetivos com a entrega desse documento. A gente está entregando um documento que é um recorte daquela criança naquele momento de observação. E é um recorte que tem bases no que eu pude ver daquilo que ele me deu. Né? Mais então, aquilo que a família me deu. Sim, né? com a história dele. Que a escola me deu, eventualmente. Enfim, nem a gente sempre... faz o nosso puzzle, né? Nem sempre ele traz tudo o que a família trouxe. Sim. Né? Ou às vezes ele traz mais coisas do que a família trouxe. Às vezes né? ele traz coisas que a família não trouxe. Não, isso que eu falei. Coisas que nunca ninguém falou e aparecem ali, né? É verdade. E aí, quando a gente entrega esse relatório, a gente tem que deixar isso claro para os pais. Sim. Né? Porque, vamos supor, o pai fala que a criança fala muito, que ela não para de falar, e naquele momento, ela, diante de um profissional diferente,
de um local diferente, ela falou menos. Estou dando um exemplo aqui, né? Sim. Ou ela é muito estabanada, o pai diz que ela é muito estabanada, e naquele momento ela se conteve, porque estava sob o olhar de uma outra pessoa, e você não vê tudo aquilo. Então é importante sempre a gente conversar sobre isso com os pais, né? Na maioria das vezes, a gente é bola dentro, né? A gente consegue perceber e fazer essa leitura muito bem feita. Dificilmente você faz uma observação com um olhar tão criterioso que ele não venha a marcar e trazer realmente à tona aquilo que foi trazido pelos pais, aquilo que é observado por eles. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente justifique esse momento, esse recorte, né, para os pais. Esclarecer. Então, se a gente vai fazer uma indicação para grupo, uma indicação para individual, é preciso que a gente esclareça, né? Sim, que você defenda o porquê dessa intervenção nesse momento, né? Então, ele ainda não está pronto para o grupo, ele precisa de algumas habilidades que ele pode desenvolver no individual para depois ser evoluído para uma intervenção. Ou ao contrário, vamos ver se no grupo a gente consegue dar conta disso. Aí você porque também a gente reavalia de 2 em 2 meses, então, na metodologia, então a gente diz assim, opa, peraí, está na hora da gente rever, precisamos de uma intervenção individual nesse momento. Né? Então, eu acho que o importante é aquela coisa que a gente sempre fala, a gente trata e avalia, trata e avalia, trata e avalia todo o tempo. O tempo todo. O tempo todo, né? Isso é muito importante. E eu acho que eu acho, Vera, essa eu acho uma diferença muito importante. Quando você está com um profissional formado para aquele tipo de trabalho, para fazer leitura o tempo inteiro daquela criança, a gente, é isso que você falou, a gente, o tempo inteiro que a gente está trabalhando, a gente está reavaliando. Claro! O tempo inteiro. Né? Não, daqui a 6 meses vai ter, assim, muitos pais precisam desse momento. Esse momento é para pontuar, talvez, sistematicamente para algumas famílias, né? Mas esse olhar a gente faz o tempo inteiro. A gente avaliou hoje. E é legal, assim, quando a gente vai refazer um relatório, depois de 8 atendimentos, ou 10, ou sei lá quantos, que a gente estabelece, você pontua as coisas que se modificaram, as coisas que você pôde observar nesse período, né? Onde você avalia e trata, avalia e trata. E eu acho importante, porque a gente tem que acelerar um pouquinho nossa fala. Eu acho importante a gente falar que essa devolutiva ela tem 3 objetivos fundamentais, que é esclarecer e justificar a intervenção, termos de contrato de trabalho, quantas vezes por semana, como que vai ser o grupo, 1 vez, 2 vezes o individual, enfim, o jogo de cintura ali que você vai resolver, e quais os objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, isso é uma coisa que tem que ser norteado para esses pais, porque eles têm que criar uma expectativa sobre o trabalho que nós vamos fazer. Né? Porque senão ele vai para lá para brincar. Não. Não. A gente brinca, mas a gente trata, não é? A gente trata brincando. E aí, qual que é a nossa base teórica, assim, em linhas gerais? Então, a gente, dentro do nosso olhar e do nosso conhecimento, a gente tem um olhar, né, da neurociência, do neurodesenvolvimento, né? E aí a gente tem alguns autores que a gente estudou muito, que a gente gosta, que a gente vem sempre acompanhando, do desenvolvimento infantil, né? Autores que falam sobre o desenvolvimento infantil, que estudaram o desenvolvimento infantil, que trazem fases importantes desse desenvolvimento, e os autores da psicomotricidade. Então, a gente tem esses 3 grandes blocos na base teórica, né? Quer falar dos autores um pouquinho? Não, eu ia falar basicamente Luria, Fonseca, Vygotsky, Piaget, Vallon, Freud, Vitor da Fonseca, Winnicott, Esteban Levin. Esteban Levin. E hoje, né? Hoje, mais recentemente,
o pessoal que trabalha com os bebês, a Maria Cristina Lasnik, né? O pessoal da França trazendo a coisa do bebezinho, da avaliação muito precoce, o pessoal do Preô, né? Então, isso já é uma coisa que a gente vem estudando nos últimos 5 anos para cá. O livro já tinha saído, o livro já tinha saído. Então, isso aí já é para o nosso próximo livro. É verdade, ó. Maravilhoso. Agora, vamos falar um pouquinho das nossas caixas? Isso. Como é que é a prática? Tem uma pergunta aqui, olha, da Ione. Pode ser trabalhado em escola? Pode ser trabalhado em escola. A gente tem um grupo de São Paulo, da creche Perfil, que veio fazer a formação aqui. E levou a formação para a creche. Então, é possível, sim, ser trabalhado na escola. Bom, eu vou dar uma introduzida, você depois segue. Nossas caixinhas são 10. E elas têm uma evolução, embora elas sejam interdependentes. Tá certo? E a gente possa usá-las indiscriminadamente. A forma com que a gente arrumou isso, né, Aline, foi uma forma muito simples, né? Os materiais são simples e eles servem de referência para o brincar. Mas não é que a sua caixa tem que ter aquilo. Não. Sim. Tem que ter coisas que trabalhem com a ideia. Isso. Né? Então, eu acho que o mais importante, Vera, é que assim, as caixas elas vão crescendo em complexidade, a complexidade do sujeito. Sim. Né? Tanto é assim, para falar dos 2 polos, a gente tem a caixa, que é do primeiro polo sensorial. Então, lembra da ideia de que a gente absorve o mundo através do sensorial. E a última caixa, que é a mais, né, é a caixa da expressão artística. Então, quando a criança, quando o sujeito consegue se expressar de forma artística, né, trazendo naquela expressão tudo aquilo que você recebeu, viveu, armazenou, elaborou, construiu, e aí você faz uma pintura, e aí você faz uma escultura, né? Vera que adora as esculturas, né? Quando você constrói aquilo significa o seu sujeito, a sua expressão. Então, são caixas, a gente vai falar de cada uma delas, mas é só para vocês terem uma ideia dessa complexidade. Né? Elas vão ganhando em complexidade, apesar de serem interdependentes. Né? Outra coisa importante no que você está falando é assim, quando a gente chega nessa caixa de representação, né, plástica, seja ela gráfica, plástica, verbal, não importa. Escrita, A gente está no momento onde o sujeito se apropria, né, das suas experiências e consegue representar. E essa capacidade de representar é característica do humano. Então, a caixa 10 é assim, a comprovação da nossa humanização, né? Da individualidade. Isso, da subjetividade. Maravilhoso. E é muito lindo, né, Vera? Porque se você vê em termos na terapia mesmo, né? Qualquer tipo de terapia, a criança pode perceber, pode diferenciar, pode parear, ela pode falar, ela pode ter uma boa linguagem expressiva, né? Ela pode pedir, saber dizer o que ela está sentindo, ela pode ter um bom raciocínio, ela pode ter uma boa memória, ela pode ter uma excelente atenção, uma excelente memória, mas quando você pede para ela colocar naquilo que ela faz, artístico, né? A sua expressão, é que você vê isso o conteúdo. Exatamente. E que como tem crianças que têm tudo isso e que chegam lá na hora da expressão artística e não dão conta. Não dão conta. Trazem coisas prontas, trazem coisas, às vezes não consegue fazer. Né? Desenha, cópia. Isso. Né? Lembra aquele texto? Lembra do menino da flor na escola? Acabei de pensar. Acabei de pensar nele. A flor vermelha de caule verde. Não sei se vocês conhecem, mas é um texto lindíssimo. Né? E, assim, é isso mesmo. Quando você desenha uma flor, qual é a flor que você construiu? Exatamente. Aquela flor que você viu, você está copiando. Flor, do mural, né? Do xerox lá impresso. É a sua pauzinho,
Quando Então, você olha, desenha a um gente boneco, que tem, boneco é esse? Aline, a gente tem 10 Tá. minutos Vamos só. falar das caixas. Vamos falar rapidinho das caixas? Ó, a Cristina Royer está ouvindo a gente. É, Belíssima. Renata, Muita gente Aline, querida. muito bom. Renata, uhul! Então vamos fazer um bate-bola? Eu falo da um, você fala da Ione, próxima, assim a gente vai rápido. bora lá. Então vamos embora lá. A caixa um, como a Aline falou, é a caixa sensorial. Então lá dentro a gente vai colocar todos os materiais sensoriais possíveis. Então, diferentes odores, diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes cores, formas, ruídos. Então é uma caixa onde você ainda não vai demandar para a criança uma resposta. Você Sim. vai só bombardear de estímulos sensoriais. Então, por exemplo, com os bebezinhos, a gente pode fazer a bacia de espaguete, a gente pode fazer a bacia de gelatina, bolinhas de gel, vários tapetes, não é? Então, você tem várias formas de botar isso na caixa, certo? Uhum. Pensar E o nome dessa caixa é lindo, chama-se O Universo Sensorial, um mundo de experiências. É maravilhoso. A segunda caixa chama-se A Construção Perceptiva, descobrindo as diferenças. Então, é quando a criança recebe essa informação sensorial e ela é capaz de perceber as diferenças. Então, tem o trabalho dos opostos, né, que a gente tanto faz, grande, pequeno, dentro, fora, em cima, embaixo, todos esses conceitos, é igual, diferente, as cores, as formas. A terceira caixa... A terceira caixa é a caixa da motricidade ampla. Então, o corpo ganhando espaço. O corpo ganhando espaço. É maravilhosa. Por quê? Porque não é só a caixa. É a sala, o espaço, enfim, é tudo que você possa pensar. E dentro da caixa, você pode ter lá raquete, bolinha, você pode ter lá o que você quiser que trabalhe. Amarelinha, dobradinha. Isso, amarelinha, dobradinha. E só explicando, Vera, aqui a gente tem a ideia de que no ambiente terapêutico você tenha caixas organizadoras grandes, né? Sim. Com esses materiais dentro. E então tem uma caixa sensorial que vão ter a maioria desses estímulos, né? Isso. Então, só para ter uma ideia, que são caixas mesmo, né? São caixas são caixas mesmo. Lá no livro vocês vão ver que a gente sugestão tem uma foto preta e branca das caixinhas com as coisas dentro. Então, a caixa 3 é a motricidade ampla, o corpo ganhando espaço. Aí a gente vai para a caixa 4. 4. Esquema corporal, a conquista do próprio corpo. Maravilhoso! E aí a Vera dá uma aula do próprio corpo e corpo próprio. E aí é para outra live, minha amiga. Corpo próprio, próprio corpo é outra live. Então, nessa caixa... também vão ter quebra-cabeça do esquema corporal, tudo relacionado à construção desse corpo mesmo, desse sujeito. Uhum. A quinta caixa... A quinta caixa é a caixa das duas fonoaudiólogas, né, Aline? Que é a caixa da fala e da linguagem. Então, essa caixa, por exemplo, lá no Mobile, essa caixa são 8 caixas. Porque é um mundo, né? Porque o campo da linguagem é a coisa mais fascinante no desenvolvimento da criança. Então, a gente tem desde os exercícios oromiofuncionais de sopro, de estalinho, tarará, cachimbinho que sopra a bolinha e tal, até os contações de histórias, as construções de organização do pensamento e de estruturação da linguagem, né? Teoria da mente, tudo entra nessa caixa, que é maravilhosa. E aí vamos para e o nome dela também é lindo, Fala e Linguagem, a comunicação com o outro. Né? A sexta caixa é motricidade fina, o movimento elaborado. E aí, então, diz respeito a toda a questão do movimento fino, da pinça, da parte da grafomotricidade. Então, todo o trabalho, né, de ombro, cotovelo, punho, dedos, para que isso se transforme no movimento fino. A sétima caixa... eu adoro. A sétima caixa, o nome dela é Raciocínio Lógico Matemático, entendendo a organização do mundo. Olha que legal. Os conceitos vêm de fora para dentro, né?
numeral, número, quantidade, são coisas realmente que o mundo nos traz. Então aqui você vai ter jogos maravilhosos de conta, de fazer parzinho, né? Pareamento, seriação, organização do pensamento lógico, matemático. Então é um espetáculo essa caixa. Até para os mais velhos a gente tem as pizzas com frações, dominó de fração, enfim, milhões de jogos que abordem essa questão lógico-matemática. A oitava caixa chama-se da memória e atenção. Registros e resgates mensais. Mentais. Registros e resgates mentais. Então, então é jogo da memória, são várias atividades, vários jogos que você coloca ali para a gente acessar quando a gente quer trabalhar atenção e memória. Depois a gente fala um pouquinho sobre... tem jogos contra o tempo, né? Para a criança vencer o próprio tempo. Enfim, tem vários jogos aí competitivos e interativos. A caixa 9 é a de leitura escrita, que é outro nome lindo. Desvendando o mistério das palavras. Olha que coisa poética. É muito lindo. Muito lindo, amiga. E aí... Aqui a gente tem todos os jogos de letramento, né? As possibilidades de composição de frases. Consciência fonológica para chegar na leitura e na escrita. Treinamento de leitura. E depois a gente tem também produção textual. Então, essa caixa, ela é um universo também. E se a gente for ver essa produção textual que a Vera falou, também tem muito a ver com a produção artística, né? Sim. Qual texto que eu escrevo? Uma coisa é eu copiar, uma coisa é eu fazer a palavrinha, a frase com aquela palavra. Outra coisa é eu escrever sobre aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu desejo. Né? E aí vem a forma de representação, né? E aí vem a 10ª caixa, que eu fiquei até arrepiada agora, porque é a mais linda de todas, né? Que eu acho que é a produção artística, a expressão livre do eu. Eu acho essa caixa... Fecha com tudo, porque quando a criança consegue, né, chegar a ter uma boa produção nessa caixa, é uma criança que desabrochou. É uma criança que se construiu. Qualquer produção dessa caixa é um desabrochar, né? De um eu. É muito linda. Então, quanto tempo a gente tem, Vera? 5 minutos. Tá, então eu acho que é importante a gente mostrar assim. Essas caixas, elas estão lá no espaço. Né? E o que a gente entende? Quando você faz uma avaliação, você tem os seus objetivos com aquela criança. Então, se é uma criança que tem uma memória ruim, uma atenção ruim, qual é a caixa que você vai, né, trazer, propor? Né? Qual é a caixa que você precisa trabalhar ali dentro? Então, quando se trata de um grupo, você vai selecionar aquela caixa que faz parte daquela demanda daquele grupo. Sim. Então, quando você traz... vamos trabalhar com essa caixa, vamos supor. Sim. Eu trago essa caixa. Então, quando a criança escolhe um brinquedo de dentro daquela caixa, ela está automaticamente escolhendo uma forma de estimular e trabalhar aquilo que ela mais precisa. De se desafiar. Né? E o que eu acho legal que você está colocando é assim, no início, quando a criança entra no grupo, ela não sabe o que tem nas caixas, não é? Não. Então é muito legal, porque os outros elementos do grupo vão começar já a escolher um brincar. Eles não estão preocupados com as caixas. Eles não. Eles escolhem a brincadeira do dia. Cada criança do grupo tem direito a escolher a sua brincadeira do dia. Com essa brincadeira, a gente que está querendo estimular A, B ou C, a gente dá uma modificada na segunda rodada da brincadeira para chegar onde a gente quer, né? Então, é uma mistura entre atividade espontânea e atividade compartilhada. Coisa que a Desobô já fazia também nos anos. Muito legal. Vai, minha amiga! Mais 10 lives! E a gente tem pequenas regrinhas, né, Vera, dentro de um grupo, né? Eu não posso destruir o ambiente. Não. Eu não posso machucar os meus amigos e eu não posso me machucar. Pronto. É isso aí. Né? São 3 regrinhas básicas que valem de convivência para toda a nossa vida, né, minha amiga? E são intransponíveis, né? Essa a gente tem que medir. Se isso acontecer, isso não pode acontecer. Né? Aí tem uma pergunta aqui, Aline. Se a gente faz esse curso EAD, não rola.
A gente pode fazer o curso EAD e marcar as práticas para depois do Para confinamento. depois, para marcar as práticas para depois de dezembro. É, Bom, minha amiga, mas... mais uma vez é um super prazer. O Instagram ele vai cortar daqui a 3 minutos. Então, salva e grava a live. Não, vou gravar, vai ficar gravado, tá? Mas eu acho que você tem que gravar antes dele cortar, não é isso? Gente, olha, muitos beijos. Foi maravilhoso, minha irmã. Eu tava muito nervosa. Graças Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Thelma, Glória, minhas amigas amadas. Muita gente maravilhosa. Priscila, Daniela Carlinhos. Dani! Ai, que viu, linda. Dani? Bruno, Aline, que delícia. Maravilhoso. Joyce. Gente, muito bom estar com vocês. Foi muito especial. Foi minha primeira live, então... Ai, eu adorei. nervosa, adorei ser a sua primeira live. Tá bom, muito minha amiga? Bom. Um super beijo. Eu vou encerrar e gravar. Beijo, beijo. Tchau, Fernandinha. Beijo. Beijo. Encerrar o vídeo.